pessoas dão tudo, as pessoas consideram estes utentes como quase seus. Quer dizer, tratam-nos de uma forma como quase seus já. E às vezes dizem o meu menino. Grande parte do trabalho da Arcil e das coisas são invisíveis, não é? É todo o trabalho de inclusão e de não exclusão das pessoas com incapacidade que é visível na Lousã, se calhar em mais nenhum município é tão evidente. Procurar responder à necessidade do indivíduo. Um dia, não esquecerei que a Arcil foi o meu princípio de vida. A Arcil é uma referência e fazer parte de uma instituição de referência, não é? E é extremamente motivador. As pessoas com deficiência têm o direito inalienável ao respeito pela sua dignidade humana. As pessoas com deficiência, qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, Assembleia Geral das Nações Unidas. Em Portugal, só após o 25 de abril de 1974 é que foram reconhecidos direitos aos cidadãos com deficiência. Antes disso, eram muitas vezes escondidos pela família e não tinham qualquer possibilidade de desenvolver as suas aptidões ou de receberem a atenção e o tratamento de que necessitavam. A Arcil, quando aparece, até porque é a resposta às necessidades dos próprios pais, aparece logo com a filosofia de responder a toda e qualquer necessidade da pessoa com deficiência e das suas famílias. E daí começa logo a desenvolver-se, contrariamente a muitas xerxes que a antecederam, começa logo a desenvolver-se respondendo a todo o tipo de deficiência e a todas as idades. O que a faz logo diferenciar na forma como intervém, porque se primeiro começa com um acordo com o Ministério da Educação e tem um alvará de escola de ensino especial, logo a seguir começa também a ter os acordos com a Segurança Social e mais tarde com o emprego, respondendo a indivíduos que, não estando já à idade escolar, necessitavam de ter uma ocupação, ou aprender uma ocupação, para se sentirem úteis para a sociedade. E sempre numa perspectiva que o trabalho dignifica. O dinheiro é um fator importante da nossa sociedade para a inserção. Uma coisa é ter um salário e vir cá fora e poder comprar as coisas, outra é vir mendigar. Em 1976, começou a nascer na Lousã um movimento que, impulsionado por Maria Amélia Barata, assistente social da Caixa de Previdência em serviço neste concelho, viria a dar origem à Arcil. A colaboração entre um grupo de pais, algumas entidades e uma boa parte da população permitiu que o projeto se desenvolvesse e que, em fevereiro de 1977, abrisse o Centro de Recuperação de Crianças Deficientes da Lousã. Eu trabalhava aqui nas finanças, na Lousã. Havia um colega meu que tinha um problema com um miúdo. Via que andava um braço pendurado e a perna arrastava. Mas o miúdo tinha quê? 4, 5 anos, para aí nem tanto. E eu disse, Rui, você já viu o que é que se passa? O seu miúdo tem algum problema ali? Ah, não, isso é uma malandro. E começou a perceber-se, na altura, que havia ali qualquer coisa, realmente em termos de, embora muito superficial, uma espécie de alguma paralisia de alguns membros. E chegou-se à conclusão que, efetivamente, mais tarde, ainda hoje, o miúdo que já é homem, já tem há uns 35 ou por aí, e continua com aquele... E então foi na altura que se juntaram, ele também, a estes senhores que estão aqui e que se lembraram de todos os filhos tinham handicaps, tinham problemas ou de mobilidade ou de mais ou menos desenvolvimento, mais ou menos compreensão, e então juntaram-se e fizeram esta associação. A 9 de julho de 1977, a Arcil elegia os primeiros corpos gerentes. A direção foi presidida pelo professor António Rodrigues de Almeida Maio, membro da comissão instaladora e seu principal impulsionador.
Jorge Mário de Carvalho, que presidiu a primeira Assembleia Geral, financiou a aquisição do antigo hospício em 1977 para instalação e funcionamento da Arcil. As primeiras obras contaram com a preciosa colaboração de muitos funcionários e habitantes da Lausanne, sendo ainda de destacar o apoio do movimento internacional Companheiros Construtores. O facto de eles virem cria-nos um espírito de abertura, o facto de começarmos também a ir lá fora abre totalmente as perspectivas, abre digamos, o nosso conhecimento, que visualizando o que já se fazia em países que trabalhavam nesta área há 30, 40 anos. Para além disso, tendo em conta que não havia técnicos em Portugal para trabalhar com um determinado tipo de deficiências, começaram a vir de fora, principalmente da Holanda, técnicos especializados em trabalho com deficientes mais graves. E fazendo formação ao pessoal que já cá tínhamos, qualificaram imenso o trabalho que se fazia. Ao longo do tempo, a Arcil foi estabelecendo parcerias com várias entidades nacionais e internacionais. Aderiu à rede europeia de centros de reabilitação profissional, constituiu-se como centro HandyNet, informação, formação e aconselhamento em ajudas técnicas no âmbito do programa Helios, o único programa da Comunidade Europeia exclusivamente dedicado às pessoas com deficiência, e foi ainda membro fundador da Rede Europeia Filadélfia, a atual European Association for People with a Handicap. O nosso objetivo é identificar primeiro as necessidades daquela pessoa. Depois do diagnóstico dessas necessidades em diferentes domínios, é desenhado um plano de intervenção, um plano individual, para responder a essas necessidades. Podem ser não só necessidades ao nível da reabilitação pura, mas se houver necessidades em termos de intervenção familiar, nós também fazemos. Se houver necessidades em termos de gestão do dinheiro das pessoas, também fazemos. Se houver necessidade em termos de acompanhamento de saúde, nós também fazemos. Obviamente que dentro do mesmo grupo as pessoas não têm exatamente as mesmas necessidades, mas têm necessidades semelhantes. Mas no mesmo grupo, eles também têm interesses diferentes. Então, há um que pode querer fazer música e o outro gosta de cerâmica. E tentamos dar resposta, porque também a vantagem é nós também termos muitas respostas diversificadas. A criação de diferentes unidades e setores, tais como a Arcil Cerâmica, a oficina de reparação de calçado, o setor da pecuária, os serviços de jardinagem e de lavandaria, entre muitos outros, pretendia dar resposta não só à necessidade de formação dos utentes, como prestar serviços à comunidade, reforçando a lógica da integração e da autossustentabilidade. Eram sempre cursos práticos de execução. Contrariamente àquilo também que se fazia anteriormente na formação profissional, em que em algumas escolas se fazia o exercício, e exercício que não tinha valor seguinte porque se deitava fora, era só exercício de aprendizagem, aqui procurava-se que tudo o que se fizesse tinha uma utilidade. E, portanto, estas oficinas de formação, que não só formavam como davam trabalho às pessoas que a integravam, começaram a surgir como monitores e mais tarde foram sendo dinamizadas para um aumento de funcionamento tipo empresarial, respondendo a um produto com um produto de qualidade às exigências interiores e do mercado. O desenvolvimento da Arcil foi tendo reflexos no meio envolvente. Gradualmente, as pessoas portadoras de deficiência começaram a integrar salas regulares das escolas da Lausanne e várias empresas. Também as infraestruturas urbanas começaram a ser adaptadas às necessidades de todos os cidadãos. Nós começámos a pensar acessibilidade e começámos a pensar, porque estávamos em programas europeus, e portanto o facto de estarmos em programas europeus significa conhecimento, e significando conhecimento, nós transpusemos e fizemos um conjunto de parcerias que nos davam um know-how. Em 93, 94, no programa europeu para o acesso, nós tínhamos uma equipa constituída por um arquiteto que trabalhava no GAT da Lausanne, um engenheiro da Câmara, uma fisioterapeuta da Arcil, que estudaram e desenvolveram um conjunto de projetos com execução prática. A rampa que está em frente da Câmara da Lausanne
foi feita nessa época. A Arcil promoveu a parceria com a Câmara para criar essas respostas. Mais tarde eu acabo por vir a ter mais influência, porque depois de sair da presidência da Arcil, fui convidado para ser provedor municipal das pessoas com deficiência. E aí desenvolvi o conjunto de processos, de planos, de projetos para que a Lousã fosse mais acessível e para também que a Lousã fosse o primeiro destino de turismo acessível do país. Para tentar dar resposta às várias necessidades, a Arcil foi criando diversos serviços, desde o apoio residencial e domiciliário, ao Centro de Reabilitação Física, à hidroterapia, hipoterapia, entre outros serviços médicos, tal como o Gabinete de Medicina Dentária. Foi criado no momento em que, pretendendo nós tratar os dentes das pessoas com deficiência, não havia resposta no Serviço Nacional de Saúde e os que havia não queriam aceitar as pessoas com deficiência porque lhe afastavam o resto da clientela. E através de conhecimentos e contactos no estrangeiro, rapidamente se contactou a Suíça, uns amigos, e pouco tempo depois tínhamos cá 2 equipamentos completos e montámos 2 gabinetes completos de dentista com 2 fundamentos outra vez. Responder às pessoas utentes que necessitavam disso, fazer depois uma resposta também aos próprios funcionários, mas o resto do tempo estar aberto ao exterior. Portanto, como forma também, mais uma vez, as pessoas de fora da Arcil entrarem na Arcil, e outra vez com a ideia de faturação e de mais alguma mais-valia em termos económicos. No final de 2010 é inaugurado o Centro de Estimulação Ocupacional, CEO, um dos mais importantes investimentos e onde se concentram serviços de apoio a deficientes profundos e atividades como a dança e a música. Foi precisamente a atividade musical que permitiu que a Arcil fosse fundadora do Festival Europeu da Canção para pessoas com deficiência mental em 1994, chegando mesmo em 2007 a ser a organizadora do festival no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, a Arcil tem recebido várias distinções, das quais podemos destacar a atribuição do grau de Membro Honorário da Ordem de Mérito em 2007 e o Prémio Capacitar, promovido pelo Banco BPI, em 2010. A melhor prova do reconhecimento que a Arcil tem tido ao longo dos anos, em termos nacionais e internacionais, é que durante anos tinha um dia por semana para receber visitas. A solicitação para visitar a Arcil era tanta que tinha que haver regradamente um dia em que se recebiam visitas, isso por anos. Não só de Portugal, mas como também do estrangeiro. A Arcil transformou-se ao longo dos tempos numa referência de âmbito nacional e internacional. Este exemplo de superação, empenho e inovação ficará agora registado em livro. Fruto de um desejo de Ernesto Carvalhinho, que convidou o investigador e historiador João Pinho para, em coautoria, rodeados de uma equipa de técnicos ligados à instituição, colocarem por escrito a história da Arcil, contada por quem a fez e continua a fazer. Nas primeiras etapas de trabalho e de investigação, apercebi-me da imensa diversidade em termos de documentação, de linhas de orientação, de documentos, de pessoas e, portanto, eu percebi logo nas primeiras deslocações à Lousã que a Arcil não era uma coisa qualquer, era uma instituição diferente e logo eu fiquei surpreendidíssimo com a dimensão da instituição, não só fisicamente, mas tecnicamente também.
trabalhamos para pessoas, não é? E tentamos ajudá-los a terem qualidade de vida. É essencialmente isso. Para mim fez muito, por isso é que eu estou cá há 38 anos e a Arcil para mim tem sido como uma família. Está no coração. Não podemos estar 100% satisfeitos, nunca se pode estar, mas eu pergunto, se não fosse esta instituição, como é que seria? E, portanto, eu acho que esta instituição dá-nos uma tranquilidade muito grande, que é termos aqui os nossos filhos, as pessoas com deficiência, que sabemos que estão minimamente bem acompanhados, quer os técnicos, quer as pessoas que estão auxiliares, são pessoas de uma dedicação extrema. Eu nunca desmotivei na Arcil. Não há um único dia que eu me lembre que não me apetecesse vir trabalhar. A Arcil é desde 1983 uma instituição privada de solidariedade social e que neste momento conta com 5 polos e com um universo de mais de 600 utentes. Apesar da dimensão, a Arcil continua a ser um lar, em que cada utente é um membro da família. É à história e ao percurso de cada um que a Arcil vai buscar a solidez dos seus alicerces. Essa procura de que as pessoas da Lousã no dia-a-dia encontrem com normalidade os seus conterrâneos com algum tipo de incapacidade, faz com que a Lousã neste momento tenha uma aceitação plena da diferença. E com que alguns turistas com deficiência que já têm vindo, digam que aquilo que de melhor encontraram na Lousã foi a indiferença.